Caríssimos, bom dia. Vamos iniciar esta aula de livros proféticos, invocando a Santíssima Trindade e as luzes do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei o coração dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Que Nossa Senhora nos acompanhe nesse estudo para aprofundar a palavra de Deus e fecundá-la em nossas vidas. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Nazaré, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vimos na aula passada, no capítulo 14, daquelas páginas que eu mandei escaneada para vocês, que apresentava o fenômeno profético desde as origens, desde o início da vida de Israel, da história de Israel, até o profeta Amós, como uma fase profética dentro de Israel, ainda de muita influência dos profetas, do profetismo externo, né, fora de Israel. Adivinhações, magia, a busca da vontade de Deus ou da divindade através da leitura de videntes, magos, das vísceras de animais, depois de plantas, do vento, da pedra, da lua, da posição das estrelas. Existia uma mistura muito grande. Isso tudo está presente nos livros proféticos, como profecia de Israel. Essa é a segunda parte de hoje, o capítulo 15 daquelas páginas escaneadas, que é desde Amós até o exílio. É outra fase em que o profeta já não dirige-se mais somente ao rei ou a Deus, agora diretamente ao povo. Ele fala ao povo que Deus manda, não mais ao rei. Veremos grandes profetas nesta fase que são Amós, Jeremias e Isaías. Daremos umas pinceladas neles de forma geral, até o capítulo 16, que vai apresentar desde o exílio, até o final. Não sei se conseguiremos fazer isso hoje, senão será para uma próxima aula. E, seguindo, veremos um profeta em particular. A começar pelo grande Isaías, depois Jeremias, Ezequiel, e vamos assim, vendo os grandes profetas, aqueles que mais se destacam na Bíblia, estudar um por um. Vocês vão ficando atentos aos temas que aparecem ao longo do estudo, que se pode fazer um estudo aprofundado de 5 a 7 páginas sobre um tema em particular, e isso vai valer nota. Antes de entrarmos nesta segunda parte do movimento histórico profético de Israel, de Amós até o exílio, eu gostaria de falar um pouco da interpretação profética de profetas em Israel. De acordo com o estado atual da pesquisa dos profetas, nenhum livro de profeta é de autoria do próprio profeta, nenhum, cujo nome lhe foi dado. É difícil definir que círculos foram que colecionaram, escreveram, copiaram e transmitiram aquilo que o profeta um dia disse, ou que foi colocado na boca de tal profeta. É difícil definirmos isso. Por um lado, os profetas não fundaram convento, escolas de profetas. Nada aponta para a circunstância de que eles quisessem dar início ao movimento profético a serviço de um programa de reforma social, que buscassem soluções ou coligações com outros movimentos de revoltados proféticos para a libertação de Israel, segundo a situação histórica que viviam. Nada aponta a isso. Há opiniões também de outros exegetas que dizem que em Isaías 18:16 indica a existência de um grupo de discípulos dos profetas. Isso sim, sobretudo no profeta Isaías, que tem Isaías, o Deutero Isaías e o Trito Isaías. Aí se fala de uma escola de profetas, discípulos do profeta Isaías. Podemos aceitar apenas com grandes reservas, com uma explicação possível, entre outros, para o surgimento dos livros proféticos, a hipótese que, no passado, tinha ampla divulgação de círculos de alunos de profetas como redatores e editores da palavra dos mestres dos profetas. O mesmo acontecia com os rabinos. Aquilo que ele dizia, algum aluno, discípulo, escrevia, anotava
isso aí era divulgado e difundido, tornava-se ensinamento, norma, lei. Não se pode também ignorar que alguns livros de profetas constituem composições planejadas, e em parte, como por exemplo o livro de Isaías, passaram por uma redação contínua de vários séculos. O objetivo desta redação era transmitir e atualizar as palavras originais e ocasionais do profeta, também para futuras gerações, como palavra de Deus. Por isso que a leitura e a redação de um texto, já escrito ou novo, sempre era com acréscimos, segundo a realidade do momento. A mesma coisa os evangelhos. Existiam já escritos sobre Jesus Cristo, que ouviram dos apóstolos ou que ouviram de Jesus. Os evangelistas, eles pegam esses textos, compilações, pedaços, apoftégmos, como se dizia, e eles compõem com novos textos, segundo a realidade da comunidade, a necessidade do momento. E tornou-se um texto que, a partir de um texto existente ou de uma tradição oral, compõe-se no Evangelho. A mesma coisa acontecia com os livros proféticos. Depois, as palavras proféticas situadas, que originalmente eram quase todas breves, elas precisavam ser reexplicadas dentro de um novo contexto, que eu acabei de falar, literário muito maior, e se insere no todo do livro, dando uma nova organização àqueles textos e em outro contexto. Precisamos compreender isso. A maioria dos livros proféticos possui, a partir de sua composição, uma perspectiva salvífico-escatológica. O fim é a salvação, o fim é falar do fim último deles. Em vista do fim, converte-te agora, pratica a justiça e serás premiado. Com isso, eles dão ao profetismo, que originalmente era de um juízo, um significado de salvação escatológica, seja como profetismo de arrependimento, seja como anúncio da salvação que se realiza por meio do juízo. A dialética desgraça e salvação torna-se, na maioria dos livros proféticos, o esquema determinante da composição, como encontramos em Ezequiel, em Miqueias. Este esquema, a desgraça transforma-se em salvação. Tá? Ezequiel é o profeta do exílio, certamente era filho de sacerdote ele também, e no exílio ele fala para o povo que aquela desgraça do exílio e da ausência de Deus, né, e da segunda leva de deportados para Jerusalém, que destruiu o templo, acabou-se com tudo, era sinal de esperança, era sinal de maturidade, era para reconhecer os erros, arrepender-se e continuar acreditando no Deus de Javé, mesmo sem templo, mesmo sem terra, mesmo ausente a promessa da aliança e da fidelidade de Javé. Era difícil você aceitar isso na hora do sofrimento, né? É aquilo que nós ouviremos nas bem-aventuranças: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. No momento do choro, do pranto, da opressão do povo lá no exílio, Ezequiel vinha dizer: ei, isso aqui tem um sentido, tem uma razão. Isto é sinal de esperança. Transforme o luto em alegria, transforme as lágrimas em festa. O profeta era aquele que animava o povo no presente, numa situação de opressão, iluminado por um futuro, por uma esperança de uma promessa. São alguns critérios importantes para podermos estudar e conhecer os profetas em particular. Isso se repete em todos eles. Passemos ao texto que vocês têm nas mãos aí, que é desde Amós até o exílio. Neste século VIII, que é o século de Amós, ocorre um fenômeno totalmente diverso do que aconteceu até agora, tá? Desde a origem daquilo que nós vimos antes, falando de alguns profetas, que era Elias, Eliseu, tá? Nós falamos de Gad, de Natã, de Samuel, tá? De Débora, na época dos juízes, de Samuel, tá? Dos 70 anciãos, da Míriam, de Moisés e até de Abraão, que eram considerados profetas. Tá? Esta nova fase, que é o capítulo 8º, o século 8º, fala-se que os profetas deixam sua obra já por escrito, e sobretudo, eles se dirigem não mais ao rei e sim ao povo. A documentação que eles deixaram escrita, em princípio, poderemos atribuí-la à difusão cada vez maior da escrita nesse período, e aquilo que eu falei, discípulos, continuadores do profeta, puseram por escrito aquilo que eles disseram noutra época. Até Amós nada se coletava. De Amós para cá, os discípulos
os continuadores da sua escola começam a escrever. Esse participa de um fenômeno que também não é só em Israel, colocar por escrito a literatura e a sabedoria de um povo. Aqui o nosso autor Sique diz o seguinte, que se olharmos para o mundo ao redor, vamos ver que existia uma resistência à situação política de forma geral. Passava-se de um reformar, a uma ruptura total. Ok? Isso é muito importante, porque Amós vai ser aquele que não quer reformar, ele quer acabar com essa realidade para que se crie uma nova. Os profetas anteriores a Amós eram reformistas, admitiam a estrutura em vigor e pensavam que as falhas concretas podiam ser corrigidas sem abandoná-la. A partir de Amós, a situação muda. Este profeta adverte que todo o sistema está pobre, corrupto, que Deus não voltará a perdoar seu povo. E dá como exemplo como um cesto de frutas maduras para o seu fim. Ou como dirá Isaías, uma árvore que deve ser cortada rente ao solo. A única solução é a catástrofe, da qual possa surgir, com o passar do tempo, uma semente santa. Isaías 6,13. Essa ruptura radical com a pregação dos profetas anteriores teria motivado Amós a documentação escrita de sua mensagem, para que, quando acontecesse a desgraça, ninguém dissesse que Deus não tinha advertido, avisado e anunciado. E é possível que a partir de Amós, esse costume tenha vingado entre os profetas de colocar por escrito, para que no futuro se comprovasse, bem que o profeta disse, e está escrito, está na lei. Muitas vezes Jesus, os fariseus e até o apóstolo e até o próprio Cristo, ele mesmo diz, está na escritura, aquilo que foi dito hoje se realiza. Se não tivesse escrito, talvez ninguém lembrasse, ninguém saberia. Portanto, é uma nova época e os escritos são cada vez maiores. Outro dado que impressiona na profecia do século VIII é a acumulação, no breve espaço de meio século, de 4 profetas de grande calibre: Amós, Oséias, Isaías e Miqueias. Nesse período do século VIII, ele floresce profetas em regiões diferentes. É a época de ouro da profecia em Israel. Antes de falarmos de cada um deles futuramente, vamos ver aqui um pouco a situação problemática dentro da qual surgiram esses profetas, tá? O ambiente social, político e religioso. Amós. Ao primeiro Amós incomoda a situação daqueles que foram marginalizados, escravizados, vendidos, tratados como escravos e exilados de suas terras, que era o único bem que eles possuíam. Isso grita aos olhos de Javé. Eles iam para os santuários fazer sacrifícios ricos, ofereciam holocausto e voltavam justificados para casa. Amós, ele combate. Veremos depois com exatidão algumas expressões de Amós que realmente nos fazem pensar que era uma situação muito parecida com a nossa realidade de hoje. A voz de Amós, só para a gente ver alguns textos, capítulo 2, versículos 6 e 7. Assim fala o Senhor: por causa das 4 rebeldias de Israel, não revogarei minha decisão, porque venderam o justo por dinheiro e o pobre por um par de sandálias. Capítulo 3, versículo 1, 2. Escutai esta palavra que o Senhor pronuncia contra vós, filhos de Israel. Se a vós eu conheci entre todas as famílias da terra, por isso pedirei contas a vós de todas as vossas iniquidades. Amós capítulo 5, versículo 6, 9. Procurai o Senhor e vivereis. Cuidado, que ele não mostre sua força qual um fogo. Mudam o direito em veneno e arrastam por terra a justiça. O que fez a Pleiades e a Órion, que muda a escuridão em claridade matinal, que reduz o dia à noite sombria, que convoca as águas do mar para espalhá-las sobre a face da terra, seu nome é o Senhor. Ele entrega ao saque o homem forte. Assim como Deus muda a posição das estrelas, criou o universo, ele vai castigar. Né? É uma forma até poética para dizer uma verdade àqueles que cometiam iniquidades, rapinas, roubo.
Capítulo 5, versículo 23 a 24 de Amós. Afastai de mim o alarido de teus cânticos, o toque de tuas harpas, não posso nem ouvi-lo. Que o direito jorre como água e a justiça seja uma torrente inestancável. Vejam que expressões. Não quero ouvir teus cânticos, teus louvores, não quero saber do teu sacrifício, teu incenso já para mim causa náusea. Eu quero justiça. Eu quero que corra a paz e o direito como um rio. E eu quero que a justiça, como uma torrente que não se acaba, inesgotável, seja presente entre vocês. De que adianta um culto sem caridade? Do que adianta louvores sem justiça? Oséias capítulo 9, versículo 7. Para mim, não sois vós como filhos de Cuxiltas, ó filho de Israel. Acaso não tirei eu Israel do Egito, os filisteus de Caficoiarande aqui? Portanto, se Deus fez proezas no passado, Ele vai fazer proezas de hoje, no dia de hoje. Amós é o rugido do leão, é um leão que ruge sobre a tribo de Judá, para levá-los à santificação, à purificação. Portanto, é uma problemática social na qual se insere Miqueias e Amós. São esses dois profetas que estão presentes desta maneira, preocupados com a situação social e política. O abismo entre ricos e pobres crescia. Amós não duvida em dividir a população em Samaria em dois grupos, os oprimidos e os que amontoam opressões e rapina. Ele divide aqueles que são explorados e exploradores, os oprimidos e os que roubam e acumulam bens por causa de rapina, de roubo. A problemática religiosa, como eu já falei, é outra insistência desses profetas aí. Encontramos um culto a deuses estrangeiros, a ídolos, especialmente Baal. Depois, eles também fazem do culto algo hipócrita, sem fecundidade, o que é muito presente hoje. A gente pode celebrar um culto com toda a devoção, com toda a piedade, e no entanto cometer roubos, né, injustiças, impurezas, imoralidades. Temos exemplos hoje, que é bom nem citar nomes, que estão na mídia hoje em dia. A segunda vertente do problema religioso é a mais grave e aparece sobretudo no século VIII. Esta falsa ideia de Deus, de que basta o culto para ganhar a sua misericórdia, um culto vazio, uma piedade sem raízes, uma doutrina mal interpretada. Algumas pessoas têm essa mentalidade ainda hoje. Não, eu já dei meu dízimo, não, eu já celebrei uma missa, mas a minha vida ela vai por outro rumo, de injustiça, de corrupção, de maldade, de mentira, de infidelidade. Não, mas eu já fui na missa, cumpri com preceito. Muitos já até vêm se confessar somente desse pecado. Padre, eu pequei porque eu faltei à missa 2 domingos, só isso? Só. Você desfofoca, você descalonia, você é injusto, você é honesto, você faz o bem, você ajuda quem necessita, você pede perdão, guarda rancor, se vinga, é vingativo, é violento. Às vezes, então isso é mais grave do que ter faltado à missa. Então essa ideia de que Deus ele não vai te punir. Não posso comungar porque eu faltei à missa. Mas e a tua injustiça? Essa te impede também de comungar o Cristo, porque tu não comunga na vida do irmão? Então isso já era presente também na vida do povo, sobretudo dos líderes, uma tentativa de manipular a Deus, eliminando suas exigências éticas em troca de oferendas, sacrifícios, peregrinações e rezo, a liberdade de expressão. A igreja também pode ser essa hipócrita e falsa, como eram os fariseus. A problemática política, ela também está presente, porque muitos pactos e alianças feitos com reis contrariavam a confiança em Javé. Isso é típico desses profetas desse período aí. A época do profeta Amós, que nós vamos estudá-lo à parte, só ele, tá? É uma época de vassalagem e humilhação. O reino do norte entra num período de prosperidade e, portanto, há uma decomposição social.
A sorte dos cidadãos modestos era extremamente adversa, e o Estado pouco ou nada fazia para mudar a situação de tremendas injustiças. O pequeno agricultor se achava a miúde à mercê dos atravessadores e das incontroláveis calamidades, secas, pragas, quebra da safra, que expunham a hipoteca e a escravidão. Vendiam a vida e até a terra, porque não podiam pagar a hipoteca. Porque a safra naquele ano foi uma desgraça. Porque eles naquele dia teve uma praga, ou teve a seca. O povo não tinha para onde recorrer. Tinham que pagar. Se não pagasse, eram vendidos como escravos. Essa é uma justiça que clamava aos céus. Isso acontece com Amós, acontece com Miqueias, mas sobretudo também com Isaías, o primeiro Isaías e o livro de Jeremias. Tá? Esses dois profetas se enquadram nesse período deste novo movimento profético lá, em que a situação política, social e religiosa são fundamentais para a mensagem do profeta. Tá? As injustiças sociais, uma falsa segurança religiosa. Isaías, desse período, ele é aquele também que a sua vida é uma mensagem. O que mais preocupa Isaías é a situação social e religiosa do seu povo. Tá? O século VII, ele também, o reinado de Manassés, homem despótico que derramou sangue, foi um período no reinado de Israel que é de desgraça, por um rei de Israel despótico, tirânico, sarcástico e corrupto, e destruiu Jerusalém. Tá? No final do século VII, vamos encontrar um grupo de grandes profetas também, Sofonias, Jeremias e Abacuque, tá? Porque estão nesse período aí. Jeremias também, vocês podem ler aí a sua época, a vida e a mensagem, que está muito em síntese. Tá? Este período é o segundo período do movimento profético de Israel. Tá? De Amós até o exílio. São profetas que diziam, ou vocês se convertem, ou serão castigados. O exílio se aproxima. Não ouviram a eles, continuavam enchendo seus bolsos, suas barrigas de riqueza e comida, e foram exilados. Não é? No exílio, até o final, existe outro tipo de profecia. Isso será para a próxima aula. Recomendo vocês lerem esses textos, foram escaneados, os textos que eu dei, que são como que subsídios para continuar a aprofundar. Tá? Se tiver alguma coisa de errado no vídeo, no som, observem, tá? Para que eu possa corrigir e melhorar. E alguns de vocês também mandaram observações das leituras que estão fazendo. Eu estou achando isso muito bom, para ver que vocês estão realmente lendo, acompanhando as aulas com uma leitura complementar pessoal, individual. Isso só enriquece aquele que lê, tá? E você tem o tempo para isso, para aprofundar. Não dá para a gente dizer tudo aqui sobre os profetas, é muito, muito grande, necessitaria mais tempo. Mas você pode aprofundar.